Oi pessoal, eu sou a Astrava da Vida, gestora de tecnologia da informação e militante LGBT, e eu tô no Zona Direta para responder as perguntas de vocês. Tem alguma vertente do feminismo que você mais se identifica? Com certeza, com certeza. Existe, na verdade, quando eu ouvi falar sobre feminismo na primeira vez, eu acreditava que o feminismo era uma coisa muito única. Até que eu comecei a entender questões sobre feminismo liberal, ser um feminismo mais branco e tal, e acabar tendo uma exclusão de outras existências de mulher. E aí, com o tempo, eu fui vendo que existe um feminismo chamado interseccional, que abarca as mais diversas existências de mulher. Então, se eu tivesse que dizer que eu abraço uma bandeira feminista, seria mais o feminismo interseccional. Por que você não se considera comunista? Essa pergunta é muito comum. Por que eu não me considero comunista? Primeiro que eu não me considero comunista, porque eu nunca declaro que eu sou algo quando eu não consigo defender propriamente o porquê eu sou aquilo. Então, eu nunca estudei o comunismo de maneira aprofundada para me alinhar, então, com uma perspectiva de esquerda radical. E aí, claro, existe um problema mais pessoal, que é por eu ser uma militante LGBT e o comunismo ter uma ser muito focado na luta de classe especificamente e deixar um pouco de lado algumas lutas identitárias, acaba tendo um desencontro nos interesses, né? Então eu prefiro ficar na luta ainda pelos direitos e pela melhoria das questões LGBT. E se um dia o comunismo travar essa luta um pouco mais próxima com a comunidade LGBT, será possível que eu me alinhe, mas até o momento eu acho que existe uma diferença nas nossas lutas. Aceitaria debater com a Espectro Cinza? Para ontem? Eu acho que eu conheci a Espectro como uma debatedora muito boa. Eu sempre achei que ela tinha uma retórica muito boa, argumentos muito legais. Já ouvi ela falar sobre pessoas trans no passado e achava isso muito da hora, mas no momento atual eu vejo como um grande problema ela fazer parte do Movimento Brasil Livre, que tem uma postura já mais anti-pessoas trans especificamente, e eu gostaria de debater ela justamente nesse sentido, né? Entender como que uma pessoa que tinha falas tão positivas em relação a pessoas trans faz parte de um grupo hoje que tem inclusive projeto de lei tentando prender quem dê assistência, né, ou apoio a crianças e adolescentes trans em processo de transição. Como foi debater com políticos como Nicolas Ferreira e Ana Campagnolo? É um negócio meio ruim e bom ao mesmo tempo. Ruim porque eles têm uma parcela muito grande, uma fatia muito grande de pessoas que o seguem e que independente do que tu fale, essas pessoas vão estar sempre do lado deles, né? Então, nesse aspecto é ruim, porque você vai receber muitos ataques, não importa a qualidade argumentativa, né, que você traga para o debate. Mas bom porque a gente expõe a fraqueza dessas pessoas no debate público, né? Que é tudo pânico moral, é tudo criação, é tudo fantasia da cabeça deles que eles criam, né? E que acabam se elegendo com isso, né? Então é muito bom para eu expor essa hipocrisia, mas muito ruim porque tem que lidar com o hate da comunidade depois. Michele, quando você começou a ter contato com artigos científicos, dê dicas de estudo. Legal, essa é muito bacana. Então, eu fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de matemática apenas na escola. Era a única coisa que eu gostava de exatas e tal. E eu nunca tive muita oportunidade de estudar propriamente. Quando eu entrei na Polícia Militar em 2006, eu tomei uma decisão na minha vida de que eu não ficaria na Polícia Militar por mais de 5 anos. E aí em 2008 eu entrei na faculdade, na PUC do Rio Grande do Sul, fiz um financiamento bancário para isso, entrei no curso de Sistemas de Informação, que era uma área que eu entendia, já que eu gostava de matemática, que poderia me dar uma oportunidade. E lá eu passei a ter que estudar muito, porque eu já estava com 28 anos, eu tinha terminado meu ensino médio fazia mais de 10 anos, então eu estava muito desligada do meio de estudo mesmo. E eu passei muita dificuldade,
porque eu já estava próxima dos 30, então eu comecei a estudar muito. Eu trabalhava numa escala 12/36 na polícia, então eu ia para a universidade no dia que seria minha folga da polícia e ficava estudando de 8 a 10 horas lá. E aí eu comecei a estudar só para não ficar para trás. Só que depois eu comecei a querer aprender sobre coisas que me eram curiosas, astrofísica, biologia, o desenvolvimento do ser humano, dinossauros, o que fosse. Eu acabei estudando alguns livros, algum material acadêmico e depois, quando eu precisei também entender sobre o meu processo de transição e o que eu vivia, aí já com 30 anos, aí eu comecei a ir em pesquisadores de gênero e de sexualidade, estudar as publicações deles, entender quem realmente eu era, porque eu não achava isso em nenhum lugar, e eu peguei gosto pela coisa, né? Então foi um processo meio natural. Eu forcei na minha área de formação, que é tecnologia, e o restante foi porque eu tenho curiosidade sobre outros assuntos da ciência. Aí ele finalizava com dê dicas de estudo. A dica de estudo que eu dou é justamente essa. Pega algo que você tem muita curiosidade de saber e começa no básico. Se é algo de ciência, pega um livro de ciência do primário, para ver se você lembra o que estava lá. Se é algo de física, vai assistir talvez uma apresentação de alguém que trabalhe na área da física, algum pesquisador. Primeiro escuta muito, até porque você precisa se familiarizar com as coisas. Mas sempre pega aquela coisa que mais te desperta a curiosidade, porque daí se torna prazeroso estudar, né? Se tu for em qualquer coisa, às vezes tu só vai passar raiva, né? Então a minha dica é, escolhe aquele assunto que tu olha e diz assim, pô, eu tenho curiosidade de saber mais sobre isso, e vai nesse. Você acha que a direita usa a pauta LGBT como escada para ganhar voto? Pô, essa resposta eu já dei 1 milhão de vezes. Eu não acho que a direita só faça isso. Eu acho que a esquerda também faz. A diferença é de que maneira que fazem, né? A direita, ela pega a pauta LGBT e vilaniza ela de todas as maneiras. Seja parada LGBT, sejam crianças trans, sejam pessoas trans, acesso a banheiro, acesso a esporte, o que quer que seja. E a esquerda, ela usa a comunidade LGBT da mesma forma, mas buscando garantir esses direitos. Então eu vejo que é a mesma moeda, mas são lados opostos dela. Uma está dizendo assim, olha, eu quero remover todos os direitos dessa população, né, inclusive violando direitos constitucionais desses cidadãos brasileiros, e o outro está dizendo, eu quero assegurar esses direitos. Então, assim, eu não acho que seja só a direita, eu acho que os dois utilizam a comunidade LGBT como capital político, mas eu opto por estar do lado que não quer remover meus direitos, né? Quantos gêneros existem? Puxa vida, depende, gênero literário, a gente pode falar de gênero da taxonomia. Não, tá, eu entendi a pergunta, eu sei que ela tem essas intenções. Bom, a gente precisa entender que a complexidade do ser humano vai além do binarismo estabelecido na norma social que tem base religiosa. Então, a gente não pode pegar pessoas lá da idade do bronze, do ferro, e achar que eles sabiam tudo sobre a complexidade do ser humano. Então, a gente vai ter tantos gêneros quantos sejam necessários para representar essa complexidade. A maioria, como a gente descreve hoje, a gente tem os gêneros binários, que seriam o homem e a mulher, e a gente tem os gêneros não binários, que são pessoas que simplesmente não conseguem enquadrar a sua existência dentro das caixinhas que a gente estabeleceu como homem e mulher. E aí, nessa gama de pessoas, existe uma série de autopercepções, de como se consome o mundo ao seu redor e de como se expressar nisso. Então, assim, a gente já tinha uma série de 70 gêneros catalogados há alguns anos atrás e deve estar mais ou menos por aí. Mas eu sempre respondo isso dizendo, tantos quanto forem necessários para representar a complexidade do ser humano. Como explicar para familiares conservadores a questão de pessoas que sentem que nasceram no gênero errado e a transexualidade? Como explicar para familiares conservadores isso? A primeira de tudo eu vou dizer assim, avalia se vale a pena explicar, tá?
Porque existe, especialmente se você for a pessoa que talvez não esteja em conformidade com o gênero designado no nascimento, tá? Se você avaliar e perceber que isso é arriscado, às vezes a melhor solução é aguardar um pouquinho, sondar um pouco melhor e buscar apoio em pessoas próximas, amigos e tal. Mas se você tem alguém que é familiar conservador, não começa você falando. Começa apresentando, por exemplo, conteúdos como os debates que o Spectrum promove, que a gente vai ter lá pessoas que já são transicionadas e que estão discutindo com pessoas que são justamente da linha conservadora desses familiares, para que eles sejam expostos de uma maneira inicial a esse conhecimento. E a partir dali você já consegue tirar uma febre do tipo de resposta que você vai ter, né? Agora, explicar a transgeneridade demanda que você consiga simplificar o conhecimento científico disso, né? Que é justamente o que a gente faz nos debates. Então, é você pegar e entender como simplificar o discurso para que a pessoa compreenda que não é nasci no corpo errado. É só a forma como a autopercepção daquele indivíduo não se alinha com o que foi designado àquele indivíduo no seu nascimento. Demanda muito estudar isso para que tu consiga comunicar facilmente, mas a minha sugestão primeira é sempre, não se exponha. Aproveita que hoje tem vídeo no YouTube, tem canal de debate e vai até nesses conteúdos, já que tem bastante aqui no Spectrum, e utiliza isso para ser o ponto inicial dessa explicação. Por que você trata a direita como anti-LGBT, sendo que autores como Michaela Novak, Nathan Goodman apoiam as causas LGBT e são libertários? Legal, boa pergunta. São eles que estão fazendo legislação no Brasil? Essa que tem que ser o questionamento nisso, né? Eu digo para vocês que eu vou fazer uma comparação que talvez quem seja de direita consiga entender. O comunismo, nas suas literaturas, promove lá um mundo super lindo, super focado no povo, em que o trabalho seja o retorno de tudo, mas a gente não tem isso aplicado, né? Então, eu não tenho como julgar o comunismo na sua aplicação, se ele ainda não foi aplicado. Eu falo a mesma coisa sobre esses autores. Não são eles que estão passando os projetos de lei no Brasil ou fazendo as propostas legislativas que buscam remover os direitos da população, seja o direito ao casamento, o direito à adoção, o direito a participar nos esportes, o direito a acesso a banheiro, o direito a cotas. Quem está fazendo isso hoje é a direita brasileira. Então eu avalio a materialidade das coisas. A direita brasileira hoje age constantemente na remoção de direitos da população LGBT e, portanto, a conclusão lógica é que ela é contra a população LGBT. Se esses autores são a favor e pessoas de direita passarem a seguir esses autores e não tentarem legislar mais contra a comunidade LGBT, você pode ter certeza que eu vou mudar a minha posição em relação a isso. Você é a favor da redução da maioridade penal? Excelente pergunta e talvez a minha posição surpreenda algumas pessoas. Eu, por ter sido policial, entendo que existem adolescentes que conseguem planejar, buscar recursos, estruturar toda uma organização para um crime extremamente violento. E eu acredito que a regra geral é não, que a gente não deve reduzir a maioridade penal, mas que uma vez que a gente consiga constatar crimes com extrema crueldade, planejados, que partam então desses grupos extremistas de Chan ou de Discord, aí eu acho que a gente deve avaliar de maneira individual, porque não é possível que a gente permita que alguém que planejou 2, 3 meses um ataque a uma escola e leve várias crianças e professores a óbito, que a gente diga, não, é só um adolescente que não aprendeu. A gente precisa avaliar esse como um caso à exceção. Então, a regra é não. Eu não acredito que a maioridade penal deve ser reduzida, mas que a gente deve ter algum dispositivo legal que, para casos extremos de violência cometidas por menores, a gente precisa
avaliar de uma maneira mais individual. Você poderia escolher os seus 2 parceiros. Você debateria no outro time contra trans de direita, Nicolas Ferreira e Pavanato? É para eu escolher ou... Porque assim, se botar os 3 contra mim, eu posso debater sozinha. Tipo, não vai fazer diferença nenhuma, o discurso é justamente o mesmo. Mas hoje, para debater contra trans de direita, Nicolas Ferreira e Pavanato, aí supondo então que a pauta fosse transexualidade, eu diria que uma pessoa para estar no meu lado no debate seria o River, que já esteve aqui no Spectrum. E uma segunda pessoa, aí eu pegaria até o meu próprio terapeuta, que ele é especialista em gênero e sexualidade com doutorado feito na França. Então eu teria uma pessoa que seria realmente autoridade na área de gênero e sexualidade e 2 pessoas que são divulgadoras científicas na área da transexualidade. Então, mas efetivamente assim, largo os 3 na minha frente que não tem problema, tá? Michele, por que você não defende pena de morte ou prisão perpétua para assassinos e estupradores? Isso é defender as mulheres? Tá, primeiro que a pergunta está um pouco direcionada exclusivamente para mulheres, porque para defender pena de morte e para assassinos e estupradores, a gente tem que considerar que existem homens e meninos que também são vítimas desses crimes, tá? Minha primeira posição é que eu sou legalista. A Constituição Federal ela não permite nenhum dos dois. A gente tem não só a ressocialização como um dos processos estabelecidos em lei para alguém que é preso, né? Então, é esperado que essa pessoa tenha a capacidade de ressocializar e a gente sabe que hoje no Brasil isso é muito falho, porque a base do que gera isso, que é educação, que é direito, que é menos desigualdade, isso não existe, né? Então, a gente sabe que a pessoa não consegue ressocializar porque a desigualdade continua lá. Mas, considerando então que esses dispositivos legais, né, a Constituição não permite isso, e que o Brasil é signatário de acordos internacionais contra a pena de morte, e a garantia à vida é uma garantia já constitucional, que tu não pode revogar, a menos que seja numa nova constituinte, a gente não pode simplesmente sair defendendo isso. Eu acho que criminoso tem que ser preso, tem que ficar preso o tanto que seja necessário para a sua pena. Eu acho que algumas penas no Brasil devem ser maiores. Eu acho que alguns crimes não deveriam ter a possibilidade de ter a progressão no cumprimento de 1/6 de pena, mas, de novo, a gente tem que avaliar cada um desses casos, né? Eu vejo que, para mim, uma pessoa que cometeu um homicídio e que foi preso e que a gente conseguiu resolver isso, tenha que trabalhar na cadeia. Não estou falando de trabalhos forçados, estou falando de trabalhar para que, de alguma maneira, o seu trabalho compense financeiramente aquela família que foi vítima daquele agressor. Isso é uma coisa que eu defendo. Mas para a gente começar a discutir pena de morte e prisão perpétua, a gente precisa primeiro discutir o quão aberto o Brasil está para quebrar os seus acordos internacionais e o quão aberta a população inteira está para uma nova constituinte. Michele, qual sua visão socioeconômica de mundo? Liberal, social-democrata, comunista ou outra? Progressismo é um guarda-chuva ideológico. Eu diria que, assim, eu sempre... O posicionamento que vocês veem nos vídeos que eu apareço aqui no Spectrum, ele fica meio amplo mesmo, tá? Mas eu sempre me coloco como uma pessoa anticapitalismo. Não anticapitalista, porque o capitalista só existe porque o capitalismo existe, né? Então, por que eu sou anticapitalismo? Porque o capitalismo, ele é basicamente o novo feudalismo, ele é dado uma nova roupagem, onde o trabalho de muitos são explorado para a riqueza de poucos. Os recursos naturais que deveriam ser usados para o todo são usados para poucos. E aí o que acontece? A gente tem uma parcela gigantesca da população com nada ou com muito pouco e uma parcela micro da população com os maiores confortos, os maiores recursos, sem passar dificuldade nenhuma com nada. Qual vídeo mais gostou de participar no Spectrum e por quê? Na verdade, eu gostei de todos, mas eu diria que o que eu acho que fez maior diferença foi ateus versus cristãos. Porque, primeiro, foi possível mostrar um lado do ateísmo que não envolve odiar,
a fé das outras pessoas ou tentar fazer com que elas deixem de acreditar no que creem. E também mostrar para as pessoas que eu me importo muito mais com o que tu faz com a tua fé do que efetivamente como tu professa ela na igreja, na tua família, para o teu círculo. Para mim, esse vídeo foi importante porque eu deixei bem claro lá que a tua fé é tua e se ela não influenciar na minha vida, tu nunca vai me ouvir falar nada sobre ela. Michele, qual a sua posição sobre o aborto? Então, ela é uma ótima pergunta. Eu sou uma pessoa que sou favorável ao aborto em qualquer situação até as 22 semanas. O aborto, até a vida de um feto, ela é inviável, não consegue se sustentar, né, fora do útero antes das 22 semanas. Então, nesse caso, eu sou favorável ao aborto 100%. A partir das 22, 24 semanas, eu também sou favorável ao aborto não letal. Então, existe muito um drama apontado sobre como o aborto é executado a partir das 22 semanas. Eu não defendo isso, eu estou dizendo que a partir das 22 semanas a gente deveria buscar que fosse um aborto não letal. Há exceção, na minha opinião, quando a gente está falando de crianças que foram vítimas de violência, porque o corpo delas nem está preparado para conseguir, né, desenvolver aquela vida plenamente e, quem sabe, né, tirá-la com vida lá. A vida daquela criança acaba correndo risco. A grande questão é que o drama criado em cima do aborto ignora os dados que, por exemplo, usando os Estados Unidos como referência, 99% dos abortos ocorrem antes dos 3 meses. Então não é como se a gente tivesse um feto super desenvolvido lá, com capacidade cognitiva ou de personalidade. Não é isso. A gente tem um ser que tem o potencial de ser um ser humano em desenvolvimento, mas ainda não está. E eu acho que a autonomia do corpo da pessoa gestante deve ser mantida independente do que as outras pessoas pensem. Mas, de novo, a partir das 22 semanas, ali, quando já há viabilidade de vida, eu acredito no aborto não letal. Como levar o acesso à saúde para a população trans em todo o Brasil? Vejo que há poucos ambulatórios trans, até mesmo aqui em São Paulo. Esse é um grande problema e em debates recentes vocês vão ver que existe um movimento muito forte, e até legal porque a gente falou de direita e esquerda agora há pouco, né, da própria direita, tentando diminuir cada vez mais o acesso de pessoas trans, inclusive dizendo que o SUS não deve garantir nossos tratamentos, não deve garantir nossas cirurgias, né, violando esses princípios básicos do SUS. Eu acho que para a gente conseguir ter uma cobertura maior e ter maior acesso à saúde de pessoas trans, a gente precisa primeiro que o governo invista na capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde para atender essa população, independente da existência de um ambulatório trans naquele estado ou naquele município. Mas para além disso, eu acho que a gente precisa ter uma postura mais firme do governo em combater o que é falado de maneira errada sobre a população trans. Quando uma pessoa trans faz uma cirurgia pelo SUS, não é você que está pagando, é uma parcela micro do imposto de todo mundo que está pagando, inclusive o nosso. Então, o princípio da integralidade, universalidade e equidade do SUS devem abarcar inclusive pessoas trans, mas essa melhoria parte de ações governamentais e também parte do seu voto. Se você vota em alguém que defende políticas anti-trans, você pode ter certeza que essa luta vai continuar travada. Mi, você se sente acolhida na esquerda brasileira? Depende do que é considerado acolhimento, porque eu acho que a gente não tem grandes conquistas de direitos que a gente possa dizer foi a esquerda que fez. O direito ao casamento LGBT, através de uma decisão do CNJ, mas a criminalização da LGBTfobia através da ADO 56. Nada disso foi simplesmente a esquerda foi lá e fez isso.
Eu acho que a gente teve vários governos de esquerda, Lula, Dilma, esquerda pelo que a gente entende de esquerda no Brasil, né? Que tiveram oportunidade de avançar muitas pautas da comunidade LGBT e não o fizeram. Não sei se para comunicar com o Centrão e poder governar, não sei se porque é importante só durante a campanha, mas a gente teve isso. E eu ainda acho que as pessoas que hoje nos representam na Câmara têm pouca força política porque a Câmara está dominada por um espectro anti-pessoas LGBTs. Então, eu não me sinto acolhida no aspecto de ver a esquerda realmente fazendo muita coisa para mudar a realidade de direitos e garantias fundamentais de pessoas LGBTs. Agora, eu me sinto acolhida no aspecto da luta, de ter mais pessoas do meu lado lutando por esse objetivo. Aceitaria debater com o cristão Tassos Licurgo sobre a suposta ideologia de gênero? Só cair dentro, meu filho. Tô esperando. Pode ser aqui em qualquer lugar, porque, na boa, um cara que se coloca como autoridade tão grande em assuntos voltados à religião, falar tanta bosta em relação à comunidade trans, é uma pessoa que eu adoraria ter na minha frente para ver até onde vai esse conhecimento. Michele, você é linda assim ou fez curso? Gente, não, sem enganar vocês, tá? Eu não sei quando esse episódio está saindo, mas no dia anterior a essa gravação a gente estava falando que uma das coisas que mais é atacada em mim e que foi atacada a minha vida inteira é justamente a minha aparência. Eu acho que vocês me acham mais bonitinha por causa da inteligência do que por qualquer outra coisa, mas eu me acho uma grande gostosa, tá? Independente do que os outros falem. Então, eu não teve curso, foi simplesmente aceitar que eu sou uma grande gostosa. Ai, ai, olha a pergunta que veio. Michele, você como uma ex-PM, o que achou da fala do Chavoso sobre policial não ser classe trabalhadora? Essa fala eu já critiquei em live e eu acho que em um episódio do Spectrum eu também fiz a crítica, tá? Eu entendo que o policial é o trabalhador que o Estado utiliza contra outros trabalhadores, tá? Normalmente o policial ele é periférico, normalmente o policial ganha um salário muito baixo. Me uso como exemplo, no Rio Grande do Sul, quando eu entrei na polícia, o meu salário inicial em 2006 era R$ 645 e quando eu saí em 2011 era de R$ 1.300. Então, o Estado está usando uma pessoa que trabalha ganhando um salário muito baixo para aplicar a sua lei contra outros trabalhadores. A grande questão é que a polícia militar ainda tem muitos resquícios da ditadura militar e existe por parte da corporação também uma soberba, uma questão de eu sou a autoridade, eu sou a lei. E aí o policial acaba sendo muito contra o trabalhador, mais inclusive do que o Estado tenta fazer. Não sou inimiga da polícia, entendo que o policial é trabalhador, mas eu acho que a gente precisava ter uma educação e uma formação melhor para a polícia. O meu curso foi 6 meses e saiu muita gente despreparada de lá. Você aceitaria debater com Radfem? Te amo, tá? Olha só, gente. Eu aceitar debater com Radfem, eu acho que já está implícito, né? Eu acho que, tipo assim, é uma pergunta que se responde. O problema é a Radfem ter coragem de aceitar debater comigo. Até hoje, já pedi para o Spectrum, não teve nenhuma organização feminista radical que disse assim, eu vou lá debater com a Michele, eu aceito. Mas me larga a Radfem na minha frente, me larga, tá? O que essa galera tá achando? Larga o Nicolas, larga a Ana, larga a Pavanato. Oxe, os caras não estudam nada, ficam no pânico moral e vão achar que vão debater bem, pô. Por que 99% dos esquerdistas são contra a família e os valores cristãos? O dado veio de onde? Desculpa. Olha, eu tenho um nome para esse dado, eu não sei se o Spectrum vai querer botar um pi, mas é Dataku, tá? Tirar a informação do Dataku não é argumento, gente. 99% dos esquerdistas, eu não tenho nada contra a família, eu não tenho nada contra cristãos, eu só tenho contra aquela família que quer dizer que a minha família não é família ou que quer remover os meus direitos de, por exemplo, não ter uma religião ou não aceitar que a tua religião implique na minha vida.
Agora, 99%, eu queria que tu me apresentasse esse dado aí. Michele, no ponto de vista social, qual é a maior falha da comunidade LGBT? Eu acho que muitas vezes, por a gente ser uma comunidade muito mais marginalizada, o restante da população exige de nós algo que não está na gente. Então, as pessoas olham para a comunidade como escandalosa, como bagunceira, quando na verdade é um julgamento que a pessoa está fazendo de lugares de vulnerabilidade social. E eu acho que não é um problema da comunidade LGBT isso. Eu vejo que o problema maior está em como a sociedade enxerga a expressão de populações marginalizadas. A gente não pode pegar como base, eu que sou uma pessoa que transicionou mais tarde, que faço parte da microporcentagem da população trans que tem, por exemplo, curso superior. Então a gente não pode me pegar como parâmetro. Eu sou um ponto fora da curva dentro da vulnerabilidade da comunidade LGBT em geral. Então, se você pegar e julgar populações que são mais vulneráveis por demonstrarem essa vulnerabilidade no lugar de onde vem, talvez você precise rever como você enxerga essa população. O problema não está nela, está no como a sociedade trata ela. O que acha desse novo movimento LGB sem o T? Primeiro, bizarro. Financiado, obviamente, esse movimento, ele vem lá do Reino Unido, que é o LGB Alliance, que basicamente eles só copiaram o nome aqui no Brasil e criaram a Aliança LGB, em que eles tentam dividir a luta por direitos sexuais da luta por direitos de identidade de gênero, sendo que também nesse movimento eles excluem pessoas intersexo, que não tem nada a ver com gênero e com sexualidade, e até pansexuais, que daí tem a ver com sexualidade. Então é um movimento bizarro, que visa ser barulhento e que visa se alinhar muito mais com essa discussão da galera da direita. A gente tem alguns influenciadores que eu já desafiei para debate, cito nomes, a Beatriz Bueno, o Sávio de Maio, a própria Mátria, que também defende essa organização, e nenhuma dessas pessoas aceita debater contra. Eles entendem tudo baseado numa teoria queer dos anos 90, ignoram toda a história da transexualidade e das outras existências anterior a isso, todas as lutas que foram travadas, e tentam criar um movimentozinho lacrador em que eles querem parecer diferente na fila do pão. Mas a grande realidade é que eles só são um movimento extremista, separatista e que quer dizer que são melhores que o restante da comunidade. Eu vou pra cima, vai se ferrar. Eu citei os nomes, vem pra cima. Não tô nem aí, chega em cima. Michele, me indique uma literatura sobre LGBTs. Nossa, gente, a primeira coisa que eu digo pra todo mundo, sempre que tu vai começar a ler, vai no básico. Eu tive um debate que foi gravado ontem em que eu cheguei a recomendar Brasil Escola para a pessoa, tá? Então eu acho assim, se a tua base é nada, Brasil Escola. Vai no básico, no básico. Se você quer entender um pouquinho sobre gênero, um pouquinho sobre sexualidade, ou vai na página da Secretaria de Diversidade Sexual do Governo Federal, lê a base. Agora, se você quer se aprofundar mais sobre padrões de tratamento de pessoas trans, se você quer entender mais sobre publicações acadêmicas em relação a isso, aí eu digo para você ir na página da WPATH, que é a página que estabelece com um colegiado de profissionais da saúde quais são todos os padrões de atendimento que é esperado de profissionais e o que a gente busca para entender a diversidade de gênero nas pessoas. Mas sempre vai do básico, gente, não tenta começar no complexo porque não faz nem sentido. Minha recomendação inicial é, faz a sua primeira pergunta no Brasil Escola, que eu tenho certeza que a resposta está lá. Para finalizar então, Michele, quem você considera cagalhona? Gente, daqui a pouco eu vou aparecer ruiva, assim que o meu cabelo crescer mais, porque eu vou fazer cosplay, tá? A diferença é que eu não vou fugir de debate. Vou fazer cosplay de num pedaço de bosta. Só não vou fugir do debate.
Ai, obrigado, gente.